Uma das principais dúvidas para quem começa é o contrato. Que tipo de contrato? Como que eu devo escrever o meu contrato de prestação de serviço? Como que eu devo colocar algumas cláusulas respectivas da inteligência artificial? Como que eu entrego o meu serviço? Como é que fica a questão da confidencialidade e do direito autoral? O que acontece também se o meu cliente desistir? O que acontece depois se caso esse contrato for para a justiça? Meu nome é Felipe Fontoura e eu sou programador há mais de 25 anos e nos últimos anos eu estou desenvolvendo a minha carreira exclusivamente na inteligência artificial e hoje eu estou trazendo um dos contratos que eu utilizo basicamente em todos os meus clientes. E se você já me conhece, esse é um contrato atualizado que eu vou passar para você aqui nessa aula nos mínimos detalhes. Só lembrando que eu não sou advogado, esse contrato foi um advogado que produziu para mim e eu vou deixar aqui no download nas descrições. Se você também quiser se aventurar no mundo da inteligência artificial desenvolvendo automações, eu também tenho o link da minha comunidade aqui também nas descrições. Sem mais delongas, a gente vai apresentar aqui, eu vou apresentar para você algumas seções desse contrato em que algumas serão novidade para você, inclusive novidade que vai fazer com que você possa economizar milhares de reais caso tudo dê errado. E se você ainda não é acostumado com contratos, eu já vou mostrar aqui para você que cada contrato, ou todos os contratos, podemos dizer assim, vão incluir sempre as partes, né? Quem são essas partes? São as partes que estão efetuando aquele contrato, assim como o objeto. O objeto é o que rege todo aquele contrato. O que você está falando aqui? O que você está fazendo? Esse contrato significa o quê? O que isso tem a ver? Ok? Então são algumas questões. Aqui na cláusula do objeto, eu costumo colocar aqui, claro, o que vai ser desenvolvido. Coloco todos os detalhes que o agente vai responder isso, vai responder aquilo. Não, simplesmente eu coloco o agente 1, agente 2, agente 3. O que é um agente? É quando você vai ter algo que diz respeito ao agente de chatbot que tira dúvida, ou um agente de resumo de não sei o quê, ou alguma coisa. Por que eu chamo de agente e não automação? Porque a automação é um nome mais genérico e eu não gosto muito, eu gosto de deixar as coisas específicas. Só um adendo também é que, de repente, você pode estar tentado a falar o seguinte: cara, mas que contrato pequenininho, que contrato simples. Bom, essa foi uma orientação do meu advogado que produziu esse contrato, no caso, que todos os contratos precisam ser simples. O que quer dizer simples? Ter muito menos juridiquês, porque na prática o contrato ele tem que ser entendido entre você e o seu cliente e evitar assim que o seu cliente demore ainda mais, no caso da sua contratação, se ele tiver que passar, por exemplo, por um jurídico. Às vezes você faz algo tão complexo, com tantos detalhes, com tantas coisas, que o cara vai ter que passar por um advogado e só no outro mês decidir, quem sabe até nunca mais voltar a falar com você. Então, esse modelo aqui novamente de contrato, que você deve copiar, colar e adaptar junto com o seu advogado, tem que ter essa perspectiva, tem que ser entendido por ambas as partes. Então aqui eu coloco, no caso, os agentes. Os serviços complementares compreendem o desenvolvimento de implementação, ajuste e otimização dos agentes de inteligência artificial especificados acima. Por que isso é importante? Para que o cliente não ache que o agente vai nascer pronto. O agente ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser implementado. Eu preciso fazer ajustes e otimização. Então isso dá ao cliente o entender que o agente ele vai ser desenvolvido para ele. E esse agente não vai vir pronto. Claro que você vai pegar, por exemplo, em uma das minhas automações que eu tenho no curso, vai adaptar, fazer alguma coisa ali, ou então serviços que você já desenvolveu, e você vai colocar tudo isso. Claro, não vai refazer de novo, não vai reinventar a roda, mas é bom o cliente entender que tem todo esse ponto. Aqui do prazo, você coloca o prazo que você for desenvolver, e no caso, o meu contrato, eu sempre gosto de colocar um prazo para o desenvolvimento inicial e também um prazo para ajustes após implantação de cada agente. Isso significa que um agente ele vai ser desenvolvido na versão inicial e junto com o cliente nós iremos fazer uma interação em que ele vai testar, ele vai avaliar e depois ele vai ainda dizer para mim até que ponto esse agente está funcionando ou não.
Num vídeo anterior, eu até mostrei uma planilha de que eu divulgo para o cliente, em que essa planilha ele pode ir preenchendo com os casos que ele julga que precisam ser corretos. Ou seja, ele colocou uma resposta, o agente tinha que dar, ele colocou uma pergunta, o agente tinha que dar uma determinada resposta e não aconteceu aquilo que ele esperava, beleza? Do valor e forma de pagamento, aqui sem muita novidade, e das obrigações. Gente, por incrível que pareça, o cliente acredita que só o fato dele ter a vontade de desenvolver o agente, isso basta. Não, ele precisa disponibilizar, no caso para a gente, as especificações técnicas, as documentações para o desenvolvimento. Porque tem muitos clientes que querem desenvolver alguma coisa, por exemplo, um sistema de atendimento, um sistema de agendamento, mas eles não falam dos produtos que eles possuem, eles não colocam lá as suas linhas de produtos, os seus descritivos, as suas características, várias dessas situações em que eu preciso alimentar um agente. Então, caso o seu cliente não tenha isso, corra desse cliente, porque muito provavelmente esse tipo de contrato vai dar errado, tá? Efetuação dos pagamentos das condições estabelecidas no contrato, porque se o cliente não paga, você não tem obrigação de desenvolver. Disponibilizar um ambiente adequado para a implementação de teste de agente de IA. Caso você esteja desenvolvendo isso no ambiente do seu cliente, ele tem que prover uma instalação do N8N, o servidor, a VPS, etc. E caso você esteja fazendo nas suas instalações, você não vai solicitar isso daqui. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do serviço, porque ele acredita que muitas vezes as coisas vão nascer prontas pela sua vontade, mas é sempre bom ter alguém do lado do cliente, caso você esteja desenvolvendo um serviço, para que esse cliente possa ter os feedbacks em tempo real, já que normalmente quem te contrata não é quem acompanha, porque normalmente o dono da empresa tem mais outras tantas coisas a fazer e não tem ainda exatamente tempo para te fornecer, então, os feedbacks para viabilizar as questões necessárias e ainda respeitar a propriedade intelectual do contratado sobre métodos, técnicas, códigos desenvolvidos sobre conforme a cláusula 7ª. Das obrigações do contratado, executar o serviço, fornecer a mão de obra, etc. E aqui até foi tema de uma discussão dentro do nosso grupo da Smart Dev Academy, um grupo particular aqui no WhatsApp, que quem é aluno tem direito a entrar, se deveria ou não colocar, por exemplo, situações em que a VPS poderia ser invadida, dados poderiam ser perdidos. Você pode colocar aqui, eventualmente, nas cláusulas do contratado, que você deve colocar e se empenhar em entregar o maior nível de segurança e backup possível, mas que, para efeitos adversos, de causas que não estão dentro do seu controle, como, por exemplo, invasão, como, por exemplo, perca de dados pela parte do VPS e tantas outras situações, e por isso você se resguarda e que, caso seja necessário restaurar um backup, você vai cobrar por isso. Então você ainda pode colocar aqui dentro dessa sua situação. Da confidencialidade. Muitos clientes não gostam de que tenham seus dados ou as suas informações compartilhadas, o que também entra bastante dentro da questão de propriedade intelectual. E veja, todo cliente ele é dono dos seus próprios dados. Então, se ele te passa todo o catálogo de produtos, se ele vai te passar detalhes e segredos, esses detalhes e segredos não podem ser compartilhados entre outros agentes, o que normalmente te leva a fazer um ajuste fino no prompt ou no fine tuning da inteligência artificial. Veja que isso são detalhes específicos do seu cliente, mas que ele também tem que estar ciente que a propriedade intelectual, ou seja, aquilo que provê de quem desenvolveu, é do contratante. Ou seja, desculpa, é do contratado, minha no caso, que serão transferidos para o contratante após o pagamento integral do valor previsto na cláusula 3ª. Significa que, já explicando, você é o autor e você é o detentor da propriedade intelectual. Significa que você vai poder, num segundo momento, explorar o que foi desenvolvido entre você e ele também está colhendo os benefícios de que outros clientes pagaram para que ele também tenha, digamos assim, um agente que você especificou muito mais detalhado. Vamos exemplificar. Você vai chegar para o seu cliente e vai falar o seguinte: olha, os dados de confidencialidade são seus,
os seus dados, os seus catálogos, os seus livros, as suas aulas, os seus vídeos. Isso não me interessa. O ponto é que você está recebendo um chatbot que presta suporte aos alunos, ou ao seu cliente, ou o que você estiver desenvolvendo, e veja, esse chatbot, essa tecnologia, esse código, esse fluxo, esse prompt, ele é meu, ele é do contratado, que ele vai ser transferido para você, beleza? Ou seja, eu vou manter, o contratado manterá a propriedade intelectual sobre os métodos, técnicas, código-fontes, ferramentas próprias, etc., concedendo ao contratante uma licença perpétua, não exclusiva e não transferível no âmbito de suas atividades. O que quer dizer o quê? Que ele vai receber uma coisa que é uma cópia adaptada a ele. E logo amanhã, quando esse cliente vê o seu agente sendo desenvolvido, eventualmente até num concorrente dele, ele não pode reclamar justamente por conta disso. No outro ponto aqui da rescisão, ainda tem as cláusulas que falam um pouco mais sobre a rescisão, disposições gerais e do fórum. E aqui está o âmbito que mais eu, digamos assim, inovei dentro desse contrato. O que significa? Que do fórum, normalmente, um contrato, digamos, padrão, ele sempre vai colocar aqui, elegemos então o fórum da comarca de São Paulo para eventuais situações de discussão, ou eventuais rescisões, ou eventuais alguma coisa. Nem lembro mais que a gente escreve ali. Mas normalmente é assim, você pode pegar qualquer contrato que vai estar algo escrito nesse sentido. O ponto é que, quando você coloca isso, você elege uma terceira pessoa para que possa intermediar esse conflito. Só que, no Brasil, já existem tribunais ou câmaras de mediação e arbitragem, que são câmaras privadas, ou seja, são ambientes regulados pela lei brasileira, que já tem uma representatividade, inclusive a nível Brasil, em que você pode eleger uma determinada câmara com uma quantidade de árbitros e na cidade e no idioma que você quiser, que ela vai mediar sem que isso passe pela justiça brasileira, o que dá uma grande vantagem para que você e o seu cliente possam ter, número 1, um ambiente privado de discussão, já que todos esses processos, eles não são expostos para a justiça comum, o que quer dizer que seu nome não vai estar no Jus Brasil, por exemplo, o que atrapalha muito quando você tem ali situações em que, às vezes, você precisou recorrer a essa situação e seu nome vai ficar lá no Jus Brasil, ganhando ou perdendo, sendo a parte que processa ou que seu nome vai ficar lá, o que eu não acho muito legal. Então, no caso, eu aqui recebi essa indicação de usar a Comarb, Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, que no caso, esse é o site deles, em que eles trazem aqui pra gente, tá, um apanhado aqui do que é. Se você ainda não conhece o assunto, eu aconselho você a entrar no site e você então aqui pesquisar mais detalhes. Na prática é isso, você vai eleger adicionalmente a quantidade de árbitros, então a sede, no meu caso aqui é São Paulo, o idioma português, e as partes definem o procedimento que contará com a atuação de um árbitro. Eu coloquei um aqui, mas você pode colocar eventualmente 3 árbitros nomeados conforme disposto no referido do regulamento. Ok? O que você deve sempre se atentar é colocar um número ímpar, porque um vai ter que dar ali o voto Minerva para que as coisas sejam resolvidas. E é isso. Agora, qual que é o elemento principal que vai dar, digamos, mais especificidade aos agentes que estão desenvolvidos aqui, ou estão expostos aqui? É justamente você copiar e colar dentro do anexo o resumo da reunião em que você fez entre o contratante e a contratada no dia tal. Porque você vai fazer um resumo, ou você vai fazer uma reunião ali com o seu cliente falando, olha, vou fazer isso, vou fazer... Você faz, deixa isso gravado, se você fizer isso no WhatsApp, você pode também pegar os áudios, os textos, etc., e pedir para a inteligência artificial resumir isso aqui para você e que você vai colocar isso como um anexo e ele vai ficar no mesmo PDF que você for colocar aqui. Então isso dá embasamento não só para os árbitros em um eventual dispositivo ali em que você tem uma rescisão não
amigável com o seu cliente e também até dá base para que você possa exigir ou não situações em que o agente deve ou fazer não alguma coisa, beleza? Então você pode colocar esse resumo aqui e você pode se salvar. Eu mesmo já me salvei de determinadas situações com esse contrato aqui, justamente porque para que você possa entrar na câmara de arbitragem, para que você possa, digamos, abrir um processo, você tem que pagar uma porcentagem desse contrato para a câmara, então não existe aquele negócio de justiça gratuita, não existe aquele negócio de ficar 2, 3 anos esperando a sentença do juiz. Existe é que esse é um ambiente privado, um ambiente particular, um ambiente que está sendo pago por aquilo, ok? Tem árbitros ali bastante responsáveis, que vão ser, até onde a gente espera, bastante imparciais, e o que vai dar bastante embasamento. O cliente aceita, você envia essa cópia para o cliente aceitou, você gera um PDF, vai lá no GovBR, coloca a sua assinatura, assina digital, pede para o cliente assinar digital também, guarda no seu Google Drive, acabou, já era. E esse daqui, então, é o contrato de prestação de serviços que eu estou utilizando exclusivamente para agentes de inteligência artificial, que eu tenho tido bastante sucesso com ele, zero dor de cabeça, em que eu estou disponibilizando aqui também para você. Lembrando que, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse universo, é só você clicar no link aqui da Smart Dev Academy, que está na descrição ou fixada nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.